em tudo que ele contém de orientação. Este outro milagre, o segundo milagre, o primeiro milagre, o milagre linguístico, o segundo milagre, o milagre profético, o milagre sobrenatural, ou seja, as informações do passado, as informações sobre acontecimentos passados, sobre as profecias de outros profetas, os seus nomes, os acontecimentos que ocorreram na época deles. Tudo isso se faz uma profecia porque Muhammad nunca teve acesso ou estudou isso junto àqueles que sabiam esses acontecimentos, sabiam das histórias. Muhammad nunca se encontrou com ninguém daqueles que sabiam sobre as escrituras sagradas antigas. Não se encontrou com ninguém que era dos religiosos que seguiam as escrituras sagradas antigas. Como sabemos que o Alcorão é um milagre profético? Podia Muhammad ter essas informações com alguém, porém sabemos da vida do profeta que ele jamais saiu de Meca para estudar, jamais se encontrou com alguém dos judeus ou dos cristãos fora da cidade de Meca. É relatado que ele viajou com seu tio quando ele tinha 12 anos. E também viajou a comércio quando tinha 25 anos, uma viagem simples de comércio como faziam muitas pessoas naquela época. Não viajou para a busca do conhecimento. Em nenhuma dessas viagens teve um encontro com alguém dos judeus ou dos cristãos. Até mesmo na viagem, quando criança, foi dito ao seu tio, ele acompanhava o seu tio, Abu Talib, que tinha a guarda dele, porque a sua mãe já tinha falecido e também o seu avô tinha falecido. O seu avô cuidou dele depois da morte da sua mãe e o seu tio teve a sua guarda e o educou e zelou por ele. O seu pai não conheceu, pois morreu enquanto a sua mãe estava grávida dele, que a paz de Deus esteja com ele. Quando ele viajou com o seu tio, tinha 12 anos. É relatado que por onde ele passava, uma nuvem o acompanhava. Então, um monge cristão convidou a todos para virem se alimentar com ele, na intenção de encontrar a quem, por causa dele, aquela nuvem acompanhava eles, aquela sombra. Disse a seu tio: traga todos aqueles que estão com você. Então vieram, compareceram até esse homem e chamava Buhaira. O nome desse monge cristão era Buhaira. Então perguntou ao tio do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: todos vocês vieram ou falta alguém? Ele disse: não, tem um garoto, mas é um garoto só, não tem problema, ele está a cuidar das nossas coisas. Ele disse: não, traga-o. E quando o tio dele trouxe o menino, ele perguntou, Buhaira perguntou: quem é esse menino? Que parentesco você tem com ele? Ele disse: eu sou o pai dele. Eu sou o pai dele. Buhaira disse: é impossível que esse menino tenha um pai. Por isso diga para mim a verdade. Quem é esse menino? Então Abu Talib disse: ele é meu sobrinho e o pai dele é morto. Faleceu antes dele nascer. Então Buhaira disse com toda a convicção: volte com esse menino para a sua cidade. E esse menino terá um grande futuro e será um profeta. Ele sabia das informações nas escrituras sagradas originais que nessa época haverá uma profecia, esse profeta não terá pai, será órfão de pai e outras informações. Então volte com ele para Meca, porque se os religiosos daqui o veem, irão matá-lo. Irão matá-lo. Então esse é um exemplo das poucas viagens que Muhammad teve para fora de Meca. Em resumo, ele nunca teve contato com profecia. Nunca teve contato com histórias dos profetas. A história de José, história de Moisés, história de Noé, Abraão. Esses são nomes que talvez aquele povo ouvia, mas as informações contidas no Alcorão sobre os detalhes das profecias de cada um desses profetas, os árabes não conheciam, porque os árabes estavam longe da profecia e poucos foram os profetas árabes. E o último profeta que os árabes tinham informação, que passou por Meca ou passou pela Arábia, foi o profeta Abraão e o profeta Ismael. Deus o Altíssimo diz sobre isso no Alcorão Sagrado, sobre o milagre profético e sobre o fato de Muhammad ter a revelação de Deus para contar as histórias dos antepassados e para profetizar, e não ter aprendido isso com ninguém humano. Deus o Altíssimo diz: وَمَا كُنْتَ
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. E antes dele, ou seja, antes do Alcorão, tu não recitavas livro algum, nem o escrevia com tua destra. Nesse caso, os defensores da falsidade haveriam duvidado. Eles iam ter uma desculpa. Você aprendeu isso e você sabe compor essas histórias, você sabe contá-las. Mas ele é constituído de evidentes versículos encerrados nos peitos daqueles aos quais foi concedida a ciência. São versículos claros que estão nos corações daqueles que têm o conhecimento. E não negam nossos sinais, senão os injustos. Não negam os sinais, não negam os versículos de Deus, senão aqueles que são injustos. Esse é um exemplo simples e bem resumido do milagre profético do Alcorão. Basta quem ouve ler o Alcorão ou ler sobre a profecia do Alcorão, sobre as histórias contidas no Alcorão e sobre as profecias de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para haver a convicção dentro do coração desse leitor, desse recitador, de que o Alcorão é realmente palavra de Deus. Pedimos a Deus, o Altíssimo, que nos oriente e que guie os nossos passos e que nos dê o sustento dessa vida e a salvação na vida eterna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه